E Caiçara Clube, o clube mais bonito do interior, espera por você. Aulas de danças, artes marciais, hidroginástica, academia, quadras esportivas, além de eventos e grandes shows para toda a família. Seja um associado e faça parte dessa tradição em Santa Cruz do Rio Pardo. E Caiçara Clube, o lugar perfeito para viver bons momentos. Informações na Secretaria do ICA ou pelo telefone 14 3372 1470. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro dos próximos eventos. Solução Contabilidade. Estamos comprometidos em oferecer soluções contábeis para ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos. Nosso time é composto por profissionais altamente qualificados e dedicados. Adaptamos nossas soluções à necessidade de cada cliente. Seja qual for o modelo do seu negócio, estamos prontos para ser seu parceiro de confiança. Somos a Solução Contabilidade. Mais de 10 anos de solução. Entra no ar, Jornal da IBTV. Os principais fatos de Santa Cruz e região. Notícias, prestação de serviço e utilidade pública. Jornal da IBTV, a serviço da nossa gente. Olá, boa tarde para você, sejam todos bem-vindos. Jornal da IBTV no ar nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Jornal da IBTV de hoje eu recebo o enfermeiro responsável pelo CAPES. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, hein, gente? Você que está aí acompanhando o Jornal da IBTV, o enfermeiro Adriano Ramos, especialista em saúde mental, participa do Jornal da IBTV desta quinta-feira. Muito importante, tema importantíssimo hoje para Santa Cruz do Rio Pardo, para você da nossa região. Aliás, não só para você que é da cidade, né? A nível geral, um assunto para a gente debater, relatar os fatos e trazer informações. Agora 12 horas 16 minutos, Jornal da IBTV no ar no oferecimento da Oral Sim Clínica Odontológica Implantes, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, do SDI Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa de Santa Cruz, Escritório Solução Contabilidade do meu amigo Marcel Pilati, também da Drogaria São Roque, a farmácia da nossa gente. As imagens aí para você de Santa Cruz, tarde desta quinta-feira, agora 12 horas 16 minutos, tá calor, hein, gente? É isso mesmo, tá quente, né? A Defesa Civil já fez o alerta aí para tomar todos os cuidados, beba bastante água, né? Vamos hidratar aí e cuidado com a estiagem, fogo, né? Ontem mesmo nós já tivemos incêndio aqui no Bambuzeiro ali, né? As margens da SP285, da alça de acesso próximo ao pontilhão do bairro da Estação. Então, né? A equipe do Corpo de Bombeiros já teve todo um trabalho, mobilizou, né, diante desse trabalho. Vamos lá, para você que está nos acompanhando, Adriano, seja bem-vindo aqui ao Jornal da IBTV, obrigado pela sua presença para falarmos sobre o Setembro Amarelo que está aí, estamos no mês de setembro. Boa tarde para você, seja bem-vindo, fala um pouquinho para nós sobre o seu trabalho lá no CAPES, você que é o responsável pela especialista em saúde mental aqui em Santa Cruz do Pardo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. O meu trabalho no CAPES, a gente faz atendimento a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, né? A gente faz uma rotina diária de segunda a sexta e a gente trabalha com os portões abertos, né? A gente acolhe também, faz a escuta inicial, mas a entrada de base geralmente é a unidade básica de saúde. Mas aí, conforme a necessidade, a gente vai fazendo um projeto terapêutico e a gente vai dando essa assistência quando tem uma necessidade de reativar a autonomia do paciente. Tá, então a princípio ali o seu trabalho entra como especialista na saúde mental,
E lembrando, né, que o CAPS, né, muitas pessoas confundiram quando deu toda a polêmica do CAPS-AD. CAPS-AD é uma coisa e o CAPS, onde vocês trabalham ali, é uma outra instituição, não é isso? Um outro... Na verdade, CAPS-AD é para uma população acima de 70 mil habitantes. O CAPS-1 também presta assistência a pessoas com dependência de álcool e droga, mas algumas oficinas é voltada diferente. A gente tem várias oficinas no CAPS-1, que é coral, percussão, tem artesanato, tem teatro e tem diversas rodas de conversa. O CAPS-AD tem algumas oficinas específicas, como redução de danos, né? Sim. Mas a gente está tentando abordar vários temas relacionados porque o CAPS, em geral, é relacionado a quem tem um transtorno grave mental. Só para informar, e quando deu essa polêmica do CAPS-AD aqui em Santa Cruz, né, que ficou ali na Conselheiro, se eu não me engano, ali é Conselheiro Antônio Prado, né, atrás do postão de saúde da Tiradentes, atrás, né, deu toda aquela polêmica e acabou fechando, e as pessoas estavam confundindo o CAPS-AD com o CAPS que nós estamos falando hoje, ao lado ali da Câmara de Santa Cruz, né, então recebe todo esse atendimento, né, em frente ao Hotel San Juan ali, né, e até acabou que no meio dessa polêmica, eu acho que até colocando o nome do CAPS numa situação em que não se enquadra, né, mesmo porque, né, o pessoal dali não dá esse trabalho, né, como o público, né, do CAPS-AD estava dando trabalho ali na vizinhança e tal, né, o CAPS é um outro público, né, você tem a especialidade de saúde mental, são outros transtornos, né? Sim. A maior demanda lá é a esquizofrenia, né? Entendi. E a esquizofrenia na saúde mental é a doença que mais incapacita. Entendi. E daí o paciente acaba perdendo autonomia, ele não consegue fazer coisas básicas da vida diária. E você diz que esse tipo de... como a família consegue detectar, o primeiro passo é através do posto de saúde do bairro, é isso? Os primeiros sintomas que vai aparecendo? No caso, tem muitas ideações suicidas que a gente oferece uma demanda aberta. A gente faz o acolhimento, a escuta, e é por isso que eu vim falar sobre Setembro Amarelo também. Sim. Mas se é um transtorno que a gente já percebe que vai ser ofertado um serviço que vai ser bom para a pessoa, a gente já acolhe, não precisa nem ir na unidade básica. Mas é que tem muitas pessoas que vai tratar alguns transtornos mais leves, como depressão leve e moderada, que trata em unidades básicas, ou às vezes ambulatorial. Então o CAPS é mais quando perde essa autonomia, a pessoa está desvinculando com a sociedade. Vocês trabalham nessa questão também, então, da prevenção. Agora, Setembro Amarelo, vamos trabalhar na questão da prevenção. E é claro, todos os anos, quando a gente faz essas séries de entrevistas com psicólogos, pessoal da rede pública, psiquiatra e tudo mais, a gente sempre vai perguntar para que sempre as pessoas possam entender o porquê do nome Setembro Amarelo. Olha, o Setembro Amarelo, o nome Setembro Amarelo foi criado lá nos Estados Unidos, né? Na verdade, pais de uma pessoa, de um moço que cometeu suicídio, e ele, na verdade, queria uma ajuda e acabou acontecendo. E o amarelo é porque ele tinha um carro amarelo que ele gostava muito, então ficou uma homenagem à cor preferida dele. Só que a família, de vez de deixar, ela começou a criar algum movimento para prevenir. Então começou lá nos Estados Unidos com uma prevenção e aí aconteceu no mês de setembro, aí ficou Setembro Amarelo. Aqui em Santa Cruz, quais são as ações que vocês estão realizando e realizam todos os anos para trabalhar nessa questão da prevenção? E também já te pergunto, Adriano, todos os anos, né, além do trabalho que vocês realizam da prevenção, todos os anos sempre acaba aparecendo novos pacientes, com sintomas da depressão. Na verdade, essa ideação suicida que a gente está fazendo, a prevenção suicida, a gente tem uma demanda até alta, né? E é legal, é por isso que é importante falar desse tema, que quando a gente consegue colocar um pouco para fora, aquilo fica mais compartilhado, não fica tão pressionado. Porque quando uma pessoa geralmente pensa em suicídio, tem culpa no meio, né?
tem aquela sensação que eu não consegui dar conta do recado, e aí ele não quer mostrar fraqueza. Às vezes um pai de família, uma mãe de família que tem outras demandas, aí fala, olha, é mais fácil fugir nesse sentido e atentar contra a própria vida. E quando você acolhe, você vê que muitas pessoas também têm essa sensação, né? Ou se planejar, aí é um pouco mais sério, aí a gente até faz uma escuta mais qualificada. Mas é comum a gente se sentir frustrado. Então, no nossos acolhimentos, a gente coloca todas essas propostas de alguns fatores de proteção, né? Adriano, existe uma faixa etária dentro da probabilidade de estudos e pesquisas a qual tem mais acontecido isso hoje na nossa sociedade, entre jovens, adultos, homens, mulheres? Qual que é a probabilidade que vocês levantam? Sim, geralmente é jovens e adultos jovens. Tá? Tem muito mais impulsividade, né? Então o sentimento é muito mais intenso, aí eles acabam... E existe um público definido, ou mais homem ou mais mulher? O homem, a mulher tenta mais. Entendi. Mas o índice é maior o homem. O homem concretiza mais, ele busca algumas alternativas mais letais. Entendi. E a mulher por si só, que já é mais sensível, ela tem uma propensão a mais a ter a depressão? Na verdade, ela procura mais ajuda. Entendi. Ela vai procurar mais ajuda. Ela procura mais ajuda. Aí a gente coloca mais na estatística. Entendi. O homem já, quando chega, normalmente já acaba cometendo. Quais são as ferramentas que vocês usam e quais os resultados também, né? Porque a gente não pode ficar falando só no ponto negativo de que, infelizmente, ajudou. Infelizmente, quando você perde uma pessoa, um paciente, um jovem, um adulto... eu acho que toda uma equipe fica, né, sente, né, esse baque, né? Poxa, lutamos tanto com aquele jovem ou com aquele homem e tal, e por fim não aguentou mesmo e acabou cometendo suicídio. Mas quando existe evolução também, para vocês é uma vitória, né? Se for né, já está de bom tamanho, mas pelo trabalho de vocês acaba sendo mais do que uma pessoa, né? São várias pessoas que vocês conseguem restabelecer e trazer de volta, né? Várias pessoas, e quando a gente perde, sim, fica bem triste. É um momento difícil, né? Mas a gente tem várias ferramentas, né? Principalmente nesse mês aqui a gente já fez uma roda de conversa aberta para falar sobre esse tema. Nessa roda de conversa, a gente falou sobre os fatores de proteção e os fatores de risco. Né? Quando a gente fala desses dois, dá para a gente saber se a pessoa tem uma probabilidade maior ou menor. Mas quando a gente percebe que precisa de um acompanhamento maior, né, nesse caso do suicídio, a gente disponibiliza mais contato, mais frequência, no caso no CAPS. Se for uma recorrência, a gente dá um valor bem maior, que a gente não dá para saber se na próximo atendimento ele vai estar disponível. E se quiser que eu falo de alguns fatores de risco, fatores de risco a pessoa que mora sozinha. Entendi. Jovem, igual eu falei, que jovem é muito mais impulsivo e também muita idade, porque daí perde um pouquinho daquela autonomia também. Outros fatores de risco não tem apoio familiar e social. O CAPS atua nesse pivô, fazendo com que a gente insira cada vez mais na sociedade. E além disso, também tem os fatores de risco. Não tem um grupo. A própria religião é um apoio. Né? Ela não tem com quem falar, né? Está num momento de angústia. Com o que eu falo? Tenho vergonha, não vou falar. Então aí acaba conseguindo falar, né? Agora, Adriano, o que causa tudo isso, esse tipo de transtorno na pessoa que acaba se tornando uma doença, né? A depressão, né? A gente entende que não é uma frescura, é um momento que a pessoa está gritando, pedindo por socorro e muitas vezes não tem com quem desabafar.
às vezes entende que ninguém vai entendê-la, né? Pai, mãe, amigo mais próximo, e é importante esse programa que lá acaba, né, desabafando, conversando, interagindo. Mas quais são os motivos que levam a pessoa a chegar nesse ponto da depressão? É interessante sua pergunta, que dá para mim responder de outra forma também. Lembrar que tem muito, não é a maior probabilidade, mas tem um fator genético. Então, daí já dá para tirar um pouquinho da culpa. Puxa, eu estou depressivo, eu não sei por que eu estou depressivo. Tem parte genética, então, também. Tem parte genética. Principalmente a bipolaridade é um problema biológico. A pessoa... É um problema químico que a gente fala, né? Então, daí a pessoa se culpa e não consegue enxergar que, às vezes, não é nem intenção dela. E os fatores de risco no caso da depressão, o que desencadeia, igual você perguntou, eu acho que é traumas cotidianos, né? Uma perca de um emprego, né? Relacionamento. O final de um relacionamento, né? A pessoa programa um objetivo de vida e às vezes não consegue, aí vem a frustração. Se for genético, meio biológico, falando de uma maneira mais simples de falar... Já está no histórico ali da família? Já vai sentir mais, né? Entendi. Mas também... altas expectativas também é um fator que pode desencadear. A pessoa faz uma expectativa gigantesca e não alcança, de repente, nem a metade daquilo que estava esperando. E isso acontece na adolescência para a gente numa vida adulta. A gente sempre almeja um lugar bem mais alto. Mas não é assim que acontece. Se acontecer, muito que bom. Né? E o mundo não é esse mar de rosa que a gente imagina, a gente, né? E para você prevenir alguns transtornos mentais, um fator que é bem determinante é saber lidar com os traumas rotineiros. Agora, Adriano, você falando isso, a gente vem para a educação. O que o pai, né, que está educando a criança, ele pode fazer para prevenir tudo isso? Porque, como você disse, a gente vai crescendo na adolescência, a gente sonha, tem uma expectativa. Às vezes falar um não para o filho é importante também, né? Não só... O filho tem que ter alguns pontos de frustrações durante a sua infância, adolescência, e treinando essas frustrações. A gente não pode ser aquele pai, falar sim para tudo, dar tudo de mão beijada para o filho, porque o dia que ele recebeu o primeiro não né? A vida inteira sempre me falou sim, a vida toda. Como assim estou recebendo não, né? Qual seria aí a indicação, a instrução que você dá aos pais que educam os filhos para não fazer com que esse filho lá na frente venha ter uma depressão? Exatamente. Você falou ótimo, né? Não precisa nem precisa nem completar. Mas eu vou acrescentar assim, tanto tem essa sensibilidade ao não, tá? A gente está criando jovens com baixa sensibilidade ao não. E também tem outro fator, é a aprovação. Muitos não têm aprovação. Então, a gente não fala não e poda lá na raiz quando tem. Não, você não... a pessoa não consegue amadurecer. Entendi. Na verdade, tem muito falta de amadurecimento. Saber eles lidar com esse sentimento de frustração vai fazer um jovem mais amadurecido no futuro. Muitos transtornos vêm do amadurecimento, inclusive os de personalidade. Tá aí, gente. Boa tarde para quem está acompanhando o nosso Jornal da IBTV. Agradecer a todos os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando. Hoje, entrevista aqui com o Adriano Ramos, enfermeiro especialista em saúde mental do CAPES aqui de Santa Cruz, no combate também ao suicídio, principalmente nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Um abraço aqui para Bruna Salaro. Boa tarde, Dona e Adriano. A Bruna sempre também, né, envolvida. Sim, parceira. A Bruna está há quanto tempo lá já? Faz tempo, né? Faz tempo. Um abraço, viu, Bruna? Jorge Rodrigues, boa tarde, de São Paulo, Zona Leste, sempre ligado, uma excelente quinta-feira a todos. Valeu, Jorge. O Celcinho do Icaiçara Clube, valeu, Celcinho, pelo lanche que já trouxe aqui para nós. A Nivaldete também, um abraço, obrigado. Nilton lá de Bernardinho de Campos, o André Manso está acompanhando a gente, o Ney Martins também, sempre acompanhando a nossa programação. Tema importante hoje, hein, gente? Juliana Cabral, boa tarde para você. Devani Silva, boa tarde. Boa tarde para todos os nossos amigos
amigos internautas de Santa Cruz, a vereadora Laura Cis também acompanhando. Um abraço, hein, vereadora? Falando aqui, excelente entrevista. E eu quero a sua presença aqui, hein, Laura? Qualquer dia, né? No máximo semana que vem, antes de terminar 2025, quero a sua presença aqui com a gente também para falarmos muito sobre saúde. Agora, Adriano, a gente, né, passando sobre esses assuntos, e uma coisa que não, né, até, aliás, eu soltei uma matéria hoje aqui, né, que é uma matéria, na verdade, do G1, que tem um link lá fantástico, viu, gente? O posicionamento de psicólogas. Uma coisa que a gente tem visto muito hoje são os jogos, o famoso tigrinho, né? O tigrinho está aí, né? Para quem começa com aposta aqui, e segundo até a especialista, diz que os sintomas, né, o mesmo que o vício no álcool, na droga, no cigarro, é o mesmo para o jogo. Pra você ver como que é a vida, né? Muitas vezes a gente tem aquele preconceito, né, Adriano? As pessoas falam das pessoas que estão na rua, situação de rua, tá pedindo para usar droga, para beber, e de repente você está aí dentro da sua casa o dia inteiro jogando o tigrinho e só perdendo dinheiro. E tem pessoas, Adriana, que a gente tem visto relatos de pessoas que estão cometendo suicídio após perder grande quantidade em jogos de azar. Isso chega para vocês lá também? Chega sim. É interessante a gente frisar que isso está dentro da compulsão também, né? Dentro do quê? Compulsão. Ah, a pessoa é compulsiva também. Certo. Tanto a pessoa que é dependente de álcool e de droga, e como aquele também que é compulsivo por alimentação, jogos, né, que é no caso. Na verdade, está muito relacionado a estímulo, né? Entendi. E esses jogos dá aquela coisa... Sensação. Aumenta o cortisol, então dá toda aquela sensação de recompensa rápida. E a hora que chega já vendeu casa, já vendeu carro. Infelizmente já chegou a situações parecidas como essa. E hoje, né, de repente a pessoa se livrou do vício da droga, né, deve fazer tratamento e tal, mas aí ele tem... Canaliza para outro... O famoso tigrinho tá ali, ó. O pessoal fica aí apostando, girando, né, e de repente o dinheiro que você tinha para comprar alimento aí para a família e tal, e isso também leva à depressão, então. Com certeza. A gente tem que lembrar também que tudo que é cassino, tudo que é jogos, a probabilidade da banca é 70% de ganhar, né? Sim. Então é muito improvável você ganhar um dinheiro. Uma vez ou outra libera um dinheirinho ali para a pessoa que está jogando, para ela se sentir, ter essa sensação, né, de que ganhou, olha que bacana, né, ganhei. Aí a pessoa fica toda feliz, né? O tigrinho, o povo fica esperando o tigrinho soltar a cartinha, né, gente? E se ele não solta, isso dá uma loucura na pessoa e fica ali apostando, e tem gente perdendo dinheiro, chegando a ponto de cometer suicídio. Agora, como a gente já falou aqui, então, né, nós estamos falando sobre jogos, você falou sobre relacionamento, traumas de infância, gravidez. A mãe que teve um bebê, né, essa mãe sofreu muito na gravidez, né, ou apanhou, foi vítima de violência doméstica, a rejeição na infância. Isso também, lá na frente, a pessoa, se não tratar, né, Adriano, não fizer uma terapia, isso pode estourar aí, se tornar uma pessoa com depressiva. Certeza. Na verdade, quando começa já é muito trauma da infância, um sobrevivente de trauma, pode desencadear transtornos de personalidade. Um bem comum que está relacionado à impulsividade é o transtorno de borderline. E normalmente é um sobrevivente de trauma, tem abandono, tem bastante coisa nesse trajeto, nesse caminho. E daí ela acaba indo para ter dificuldade tanto de regras que você até comentou antes, e tanto de se adequar também com... E aí é um grupo que 80% desse grupo com transtorno de borderline, 80% comete suicídio, ou tenta, né? Sim. Se chama parasuicida. Então, essas questões também de automutilação entra também. Entra nessa daí. A mutilação é parasuicida. Suicida também. Tá aí, gente. Olha, tema importante hoje, né? Quem estiver sofrendo com qualquer tipo qualquer tristeza, né? Vontade de tirar a vida, qualquer coisa, né? Nesse sentido, você tem que procurar ajuda o mais rápido possível, né?
fale com as pessoas mais próximas, se tiver, né, com medo, ou para que até o Adriano falou aqui, né, tem pessoas que procuram a própria religião ajuda, né, a fé da pessoa, né, Adriano? Mas pode procurar, além falar na igreja, da religião, pode procurar a unidade básica de saúde. O primeiro passo, então, vai até ali a unidade básica de saúde do posto. Eles já são capacitados a lidar com essa demanda e se eles vêem a necessidade, eles ligam para a gente no CAPS. Entendi. Então, eles fazem até um filtro. E é difícil falar sobre o tema. Eu queria que as pessoas não sentissem culpa nisso, né? Muitas vezes já está nesse pensamento, com esse sentimento de culpa, que não conseguiu, que errou, que não conseguiu concluir alguma coisa que tinha programado. E levar de uma maneira mais leve. Mesmo porque o suicídio é uma coisa tão difícil para quem fica. A pessoa alivia, só que a família que fica, aí entra também uma parte genética. A probabilidade fala mais alto para quem teve um suicídio na família, não Entendi. Quem fala de suicídio. Mas... Adriano, e quais são os sinais, né, dessa pessoa que às vezes ela tem os sinais de uma pessoa depressiva, propensa a cometer o suicídio, pessoa que fala demais, que vai se matar, que não está aguentando mais. Até que ponto a gente pode detectar uma pessoa que está falando só para chamar atenção e descobre que isso é uma ferramenta que funciona? Se eu falar para os outros que eu vou me matar, isso chama atenção, eu atraio as pessoas, né, vão ficar com dó de mim, coisa do tipo. Né? E até que ponto, né, a gente, lógico que não dá para descuidar, né? É imprevisível, mas até que ponto, né, de repente a pessoa que realmente está no fundo do poço aí, está com depressão, está, né, numa situação em que qualquer momento ela pode tirar a vida dela, né? A pessoa mais quieta, a pessoa mais reservada, e fora isso, os sintomas, a pessoa... Por exemplo, ela deixa de tomar um banho, fazer a barba, a mulher também ela já vai ficando, né, não vai se cuidando muito. Esses sintomas vão aparecendo? Esses sintomas é característico de uma depressão que já está mais grave. Né? É bem provável que tenha tentativa de suicídio numa depressão grave. Mas quando a pessoa fala de suicídio, já é um tema sensível. Uhum. Quando fala para mais pessoas, a gente... Só de falar no assunto a gente valida. A gente Entendi. Não pode desvalidar, Certo. achar que é frescura, igual muitas pessoas. Pode até ser, mas a pessoa, por falar, então a gente observa que já tem algum sofrimento. Sim. E os cuidados, falta de banho, começa a não ir mais nos encontros que tinha, começa já não tá ansioso muito no trabalho, não quer mais ir trabalhar, está entrando em pânico. Pode ser. Uma pessoa em pânico tem um risco maior de cometer um suicídio. Então a gente valida mais esses sinais. Né? Medicamentos, Adriano, as pessoas acabam, né, indo para o posto de saúde, passam por um psiquiatra, pedem a ajuda profissional, passam a frequentar grupos, podem ir até o CAPS, né, que vocês têm lá os trabalhos. Mas a pessoa também fica muitas vezes com medo de começar a tomar remédio, ficar dependente o resto da vida, né, não vive mais sem aquele medicamento. Quais os perigos que o medicamento ele pode trazer, ou na verdade o medicamento ele vai ajudar a pessoa? Vai ajudar. Na verdade, medicamento, quando é inserido, já está com esse propósito de ajudar, né? A gente até avalia, no caso do psiquiatra, o fator de risco, né? E tem muita resistência da população, né? Muitos casos de bipolaridade, que é uma doença totalmente tratável, e que o bipolar ele tem um índice de suicídio bem alto. Entendi. A bipolaridade também está ligada ao suicídio. E é genético também. Tá? E muitos casos o tratamento é eficaz. Tem 4 tipos de tratamento, se não der certo tem outra linha ainda. E as pessoas não tratam e vai deixando aumentar. Lembrando que o transtorno mental ele vai crescendo, ele vai acelerando de certa forma. Se você não cuida, só vai agravando.
Não tem problema nenhum ter um transtorno mental, Sim. que muitas pessoas têm. O problema é não cuidar, deixar ele aumentar. Hoje 90% da população tem, né? É que Tem. ninguém admite que tem alguma coisa, né? Ansiedade. E depressão leve é muito comum. Se você pegar nos Estados Unidos, já fala mais de 60%. Aqui nós estamos nos 60%. Que sinais, né? E você acha que com o avanço da rede social, eu sempre falo isso, todas as vezes que entrevisto aqui o Dr. Eduardo Ursolino e profissionais, e isso é a realidade que a gente vê muito hoje, né? Rede social, né? Rede social, ainda mais quando largou, aí o ex arrumou a outra, né? Aí a mulher fica comparando o cabelo dela com a da ex, se ela está mais gorda, se ela está mais magra, se é mais bonita, se não é, essa coisa comparativa. A pessoa tem que ser ela, né? Tem que ser ela. E aí vai entrando numa loucura, numa fissura, velho, que, né, se não tomar cuidado, fica nessa disputa o tempo todo, querendo provar o quê e pra quem, né? É complicado. Mas tem que, né, alguém falar, viu, não precisa disso, né? Não é tudo isso, né? Muitas... meu ex me largou, tá com a outra, será que eu sou mais feia que a outra? Isso também é uma portinha de entrada, né? Na verdade é um sentimento que é menor, né? Isso é uma distorção da imagem. Tem muita gente que tem distorção de imagem, né? Sim. E na verdade, quanto menos comparar, melhor. Entendi. Porque se você for comparar, a sociedade caminha num movimento frenético, cada um na sua. Caótico, é bem... A gente tem que ver o que é importante pra gente. Às vezes a gente tá sendo um personagem, né? Tá fazendo coisas que o outro faz e você tá reproduzindo. Então é legal você conseguir fazer as coisas que te faz feliz. Não precisa fazer aquela coisa que... E não precisa a gente não precisa, né, Adriano? O tempo todo ficar com a aprovação dos outros. Imagina. Né? Colocar uma roupa. Adriano, o que você achou da minha camisa? Tá bonita? Tá elegante. Né? Se você falar que tá feio, pronto, já vou ficar frustrado aqui no programa. Meu cabelo tá bom, Adriano? Tá. Então tem gente que é assim. Você acha que eu tô bonito? Você acha que eu engordei? Não precisa de aprovação, verdade. Entendeu? Vamos lá, deixa eu mandar um abraço aqui para mais pessoas que estão nos acompanhando. A Rose Rocha, minha irmã, parabéns por essa entrevista. Só quem passou, né? Só quem passa ou já passou sabe como é difícil essa condição emocional. Realmente é complicado, viu, gente? A dona Jaira Camargo, excelente entrevista, obrigado. O pessoal tá gostando, viu, Adriano, da sua participação aqui com a gente. Obrigado aí, pessoal que está nos acompanhando, né? Uma entrevista dessa que é muito rica de informação. A Bruna Salaro, sempre bom disseminar temas de saúde mental, é isso aí. Deixa eu ver, tem mais comentários aqui para cima, eu acho que é da Bia de Paula. A Bia queria parabenizar esse profissional, Adriano, que tive o prazer em conhecer um trabalho excelente que eles fazem. Queria agradecer ao doutor Eduardo, parabéns pelo trabalho que juntos vem fazendo, e sim, a saúde mental está muito grande. Depressão não é frescura, é uma doença e tem que tratar o quanto antes. Tá aí, gente, né? Depressão não é frescura, né? Os olhos atentos aí por parte do poder público, né? Mais uma vez agradecer e parabenizar todos os profissionais, porque são profissionais, né, Adriano? Vocês também, vocês tratam as pessoas, mas vocês também têm que se tratar, né? Se cuidar, né? Se cuidar. Eu queria também mandar um abraço para todos que trabalham comigo, que de certa forma a gente não faz nada sozinho, né? E tá todo dia lidando com dificuldades, né? Problemas, oscilações mas a gente está sempre firme, sempre buscando um ajudar o outro. A minha equipe lá, eu só tenho que agradecer porque eles dão força. Nem é falar o nome, mas também a rede, a saúde aqui de Santa Cruz também dá muito estrutura para a gente trabalhar. Agora, Adriano, são quantos atendidos hoje lá no CAPS? 265. 265. Entre jovens, crianças, adultos? Crianças a gente tem poucos, né? Porque para frequentar as oficinas, a gente preserva a legislação da criança e do adolescente. Uhum. Mas a gente oferta atendimento psicológico e psiquiátrico, se precisar. Entendi. Agora, nem todos que estão lá também têm aí a propensão ao suicídio. Não, a gente até costuma falar que os que estão lá estão mais protegidos, que a gente consegue falar mais desses temas, a gente é mais aberto de falar desse tema, porque e eles também é mais aberto na parte de medicação, igual você questionou.
É importante a gente, quando tem a necessidade... eu queria só voltar porque eu achei que faltou um argumento para mim falar. Fica à vontade. A pessoa vai num posto de saúde e não tem nenhum problema de tomar um dipirona, certo. Que é para aliviar uns sintomas, né? Não é nem a doença, alivia um sintoma. E daí chega para tratar um transtorno bipolar que seria totalmente funcional, ajudaria muito mais a sociedade, ela tem um bloqueio. Então, preconceito. É um estigma. Eu acho que talvez esse sentimento de ser inferior, puxa, a mente, eu posso ter qualquer coisa, né? Mas a mente Então, eu queria propor, mas não só medicação, propor fazer uma terapia se tem necessidade. Uma pessoa com uma ideação suicida recorrente é muito indicado, vai fazer muito benefício para ela fazer uma terapia. E por que não procurar? Por que não fazer uma atividade física, frequência, né? Ter outros laços também, né? É isso aí, gente. Olha, estamos vivendo em dias difíceis, corrido demais, ansiedade. Inclusive ontem saiu uma coisa tão espontânea aqui que eu vou ver se no final do programa de hoje eu vou soltar, que saiu aqui do fundo do coração. Foi um vídeo que aí depois eu fiz o recorte, acabei postando, porque eu acho que as pessoas nessa correria do dia a dia, dessa loucura, e às vezes, Adriano, a gente se preocupa demais em agradar os outros, correr pelos outros. É a mãe que corre por causa do filho, é por causa do marido, é a casa, o serviço, e ela acaba esquecendo dela, né? Sim. E quando se vê, de repente, se ela não se cuidar, dependendo do caráter, né, da pessoa, né, aí pega um marido, aí acaba trocando, e aí a hora que essa mulher vê, ela cai numa depressão, se sente inferior, se sentiu rejeitada. Sim. Quando você vê, é tarde demais. Então procure você, mulher, principalmente, né, se cuidar mesmo, pense um pouquinho em você, tem hora que tem que ser, sabe o que mesmo? Egoísta, mas um lado bom, de se preocupar com você, de fazer uma caminhada, de ter amigas, de conversar, de curtir, de ser você e não deixar ninguém te acorrentar em nada, né? Sim. E a maior prisão é o pensamento, né? E às vezes as mulheres ficam à mercê do marido, da criança, do trabalho e tal. E você, que dia que você vai tirar um dia pra você, pra ser feliz? Não é não, Adriano? Com certeza, bom argumento. Tem que curtir a vida. E assim os homens também, viu? Tem homem que trabalha até 9, 10 horas, tá chegando, mas nem chegou ainda, a mulher já tá lá no portão batendo o pezinho assim, não vai entrar não, já começa aquele escarcel, né? Tem homem que também fica com depressão, né? Gente, então, é isso aí. Setembro Amarelo, são vários pontos para serem tratados, ajuda dos profissionais de saúde, tanto do CAPS, são profissionais altamente qualificados para exercer, né, a função que eles exercem. Ô Adriano, então, quais são as ações e a programação em especial para esse mês de setembro? O que vocês vão ter? Vai ter alguma palestra, alguma ação especial desse mês? Aberto para a população, no dia 24, às 13h30, a gente vai fazer um Cinecaps, lá no Palácio da Cultura. Legal. A gente vai passar um filme relacionado ao tema, mas não tão pesado. Sim. Mas a gente vai falar sobre o tema antes do filme. Então é importante quem quiser ir, principalmente se você tem uma angústia, lá depois do filme a gente vai ficar disponível para conversar. Se tiver alguém com esse sentimento, a gente vai ficar até disponível para... Importante, né? Para dar seguimento, tá? Talvez... E a gente também fez outras atividades, muito embora lá no CAPS também. A gente fez uma assembleia com os familiares e abordamos o tema também. Mas nesse dia 24, se a população quiser ir no Palácio da Cultura, vai ter esse tema e a gente pode tirar dúvidas, tá? E a gente vai deixar aberto para acolher quem precisar ser acolhido nesse sentido. Legal. Agora, além de todo o atendimento que vocês têm lá, todo o trabalho, quais são as terapias, Adriano, que funciona, acaba ajudando uma pessoa, né, a sair dessa questão da depressão, do pensamento suicida, né, além daquilo que a gente já falou aqui, mas quais são as que mais assim acabam funcionando? Eu ouço falar muito em constelação familiar, eu escuto falar muito, eu fiz assim porque até Sim. Em questões
profissionais que queriam até anunciar com a gente. Quer fazer, Doni, para ver? Eu fui e fiz. Fiz a constelação familiar, fiz também a hipnoterapia, que eu achei sensacional esse negócio aí. Mas o que mais que temos aí, né? Ainda mais você que é um enfermeiro, é da área, né? O que você indica que as pessoas, aqueles que de repente a pessoa tem condição, ela pode também procurar um particular? O que tem hoje em alta aí e que realmente funciona e não é também picareta, né? Tem gente que só pega dinheiro do povo e não vira nada. Na verdade, legal, depende se faz bem para você. Tipo, Sim. fez bem para você, te aliviou, é interessante. Mas nós na ciência, no caso da saúde mental, a gente indica TCC, terapia cognitiva comportamental. É muito relacionado, é psicoterapia, né? Então aí valida bastante coisa, porque no momento do suicídio a gente só vê coisa negativa. A gente foca muito naquela parte que não conseguiu e que faltou, sabe? Faltou um pouco, né? Entrou naquela neurose que a gente não deu conta do recado. E a gente invalida muita coisa, né? Invalida várias conquistas que a gente não consegue lembrar, né? Que a vida é uma conquista, é uma sequência de trauma, mas tem bastante conquista, né? De estar aqui é uma conquista, né? Sim. Então, mas lá no CAPES, só para terminar de responder, a gente faz também rodas de conversa voltada à crise, tá? A traumas, crise, a gente fala bastante disso. Muitas pessoas não conseguem falar sobre isso. E se saúde mental é saber lidar e aliviar esse estresse, como que a gente vai se a gente não consegue enxergar que a gente está em uma crise, em um trauma? Então é bom falar. Agora, Adriano, a gente está falando muito sobre o paciente em si, né? E as pessoas que estão em volta, como aprender a conviver com essas pessoas, seja um amigo, seja um familiar, né? De repente tem um filho aí que tem um pai que está na situação, ou tem um pai que tem um filho numa situação como essa, como o familiar conviver, né, com alguém, ou seja um amigo, né? Como a gente detectar e conviver e ter ter paciência, né, também. Tem que difícil. Aprender a conviver com isso. É difícil. Tanto o transtorno mental, né, a gente fala que eles têm um comportamento diferente, né, apesar que eu gosto muito do diferente. Muitas pessoas quer aquele comportamento contínuo, sequencial. Então, às vezes, não conseguem entender o filho que tem um transtorno mental ou um parente que tem um transtorno mental. Os índices de suicídio estão totalmente relacionados a transtorno mental. No certo. caso, você já citou depressão. Uhum. Mas a pessoa não consegue enxergar o jeito diferente de ser. E o preconceito está nessa visão de tentar mudar o que é a sua essência, sabe? Então, se a pessoa pudesse enxergar que a paciente que está no sofrimento mental, ele tem uma parte que ele não consegue mudar, mas tem uma parte que você consegue dar um suporte aqui e ele vai ser mais feliz nessa caminhada. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, valorizar o que dá para mudar e aceitar a diferença. Mas quando você fala então aí sobre a questão de chegar ao suicídio, eu falei do tópico depressão, mas há algo a mais além da depressão que pode chegar ao suicídio também? Há bastante transtorno mental, né? A bipolaridade que eu falei aqui tem mais índice. Mas a pessoa que tem bipolaridade, ela não tem depressão, então? Tem, um polo é a depressão. Certo. A bipolaridade compreende vários transtornos, né? Dentro da bipolaridade é um conjunto maior, né? Tem a TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, tem as pessoas que entram em pânico. A depressão está nesse bloco. Tem vários comportamentos bipolares, né? Tipo a compulsividade por jogos que você citou, por alimentos, por drogas. Então é um pacote maior. Então a bipolaridade, quando está em mania, a impulsividade aumenta muito mais. Aí tem um risco muito maior de suicídio. A esquizofrenia também tem risco grande de suicídio também. Porque se vê diferente, né? A sociedade não aceita o diferente. Não. E a hora que está assim, a hora que percebe já fez um... Até você falou na questão de diferente. Vou te fazer uma pergunta que ao longo do tempo eu fiquei pensando. Adriano, o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que é anormal? A sociedade julga muito isso, né?
Lógico que dentro dos termos da lei a gente sabe o que é certo, o que é errado e tal, isso, aquilo. Mas o que é normal então? Né? Porque a gente fica nessa, né? Ah, o fulano lá é doido, isso é aquilo, né? Ah, isso é normal então. Então a gente acha que nós somos normais e o outro é doido, é isso, aquilo, né? E o que é normal? Porque se você pegar, eu vou falar de outra coisa. Se você pegar a matemática, é 50% mais 1, né? Seria é o que acontece com maior frequência. Mais normal, se eu falei que 60% tem comportamento depressivo, então é normal ser depressivo. Boa parte da sociedade já não é mais normal, é isso? O normal, na verdade, o que... É que eu queria entender se é certo a gente falar que o que é normal e o que não é normal, né? O normal... A gente tem esse julgamento, né? O normal, a gente tem um conceito antigo, já desde de várias... A própria religião colocou, né, a moral, né? Então, se está dentro da moral e da ética, é normal. Mas é um grupo que sofre muito também, né? E aí, se você falar assim, o que é normal, o que seria uma pessoa dentro do normal, é se sentir bem, se sentir acolhida, se sentir capaz de fazer... O que eu quero dizer, porque assim, o que eu quero... Não sei se você está compreendendo e o pessoal também. O que eu quero dizer é o seguinte, não é porque a pessoa tem algum transtorno mental, comportamental, qualquer coisa que seja, que ela não é pessoa normal. Ela é normal, ela é uma pessoa normal e tem... É isso. Meus colegas até que vai acompanhar, eles sabem que eu sou suspeito de falar nisso. Então eu sou bem militante nessa parte. Eu acho eles muito humanizados, sabe, solidário. Eles não têm aquela maldade explícita. Tem alguns, né? Tem uma porcentagem que mas eles, se você não tiver com o seu pão aí, acabou o pão, ele divide o pão, mesmo ele estando com fome. Às vezes tem uma sensibilidade, uma humanidade muito mais do que aqueles que se dizem normais. Sim, eu gostaria que tivesse no normal. Se o pacote normal não é isso, eu gostaria que incrementasse. Tá vendo? No pacote normal. É sobre isso, viu o que eu estou dizendo? E a sociedade, ela julga muito, né? Você não está normal, não. Você é isso. E o que é normal, então, para você? Né? E a gente tem muito disso, né? De julgar, de rotular as coisas, né? Rotular o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que não é normal, o que está fora da casinha. Mas em relação a procurar atendimento, quando tá disfuncional, tanto no trabalho, na sociedade, na casa da pessoa, aí é necessário, implica tratamento. Adriano, eu assisti um filme, aliás está na Netflix, não sei se está na Netflix ainda, mas é muito legal, é uma mistura de comédia que você ri, mas chama-se Toque Toque, não sei se você assistiu, não sei se o pessoal que está nos assistindo aí já assistiu, indico, é muito legal, Toque Toque, né? Então é uma consulta ali no consultório e cada paciente tem um transtorno, sabe? Cada paciente tem um transtorno, mas é muito assim, leva para o lado lógico da comédia, mas você vai vendo cada um, tem um que não pisa nas listras, tem um que fala palavrão toda hora, tem a outra que esquece e volta 50 vezes na casa para ver se a chave está, né? Esses tipos de transtornos também acontecem? É muito comum a gente ter bastante coisa, né? Tem vários ditados que falam, olhando de perto ninguém é normal, né? Toque, cada um tem o seu. Mania, cada um tem o seu. Quem que não volta para ver se o portão está fechado, né? Quem que não fecha o registro do gás? Será que eu fechei a porta? Vai lá e puxa. E é por isso que a gente fala, para que ser pejorativo se a gente faz bastante coisa que não está dentro do normal? Mas essas coisas a gente sempre tem disso. E agora, ansiedade, medo, que tem bastante coisa dentro do transtorno mental, que afeta o transtorno mental, a gente tem também. Então, se você está com raiva, tudo bem, aceita a sua raiva, tenta melhorar ela, né? Tenta fazer alguma atividade para tirar isso. Todo mundo precisa dessa válvula de escape. Precisa.
jogar um futebol, fazer o gol, grita. Fazer o gol, fazer né? a cesta, Canta, fazer o ponto. Beija na Cantar. boca aí quem quiser, fica à vontade, viu? É isso aí, gente. Ó, o Adriano Ramos, enfermeiro especialista em saúde mental, aqui no Jornal da IBTV hoje, do CAPES de Santa Cruz. Mais uma vez, um abraço a todos os profissionais da saúde mental de Santa Cruz, aos integrantes, aos atendidos, né, ali do CAPES e que fazem um trabalho sensacional, viu? Quais são as atividades lá? Tem bordado, tem pintura, o que é que tem lá? Tem a fanfarra tem lá também. coral também, tem percussão. É percussão, né? Isso. E bem treinadinho, viu? O coral também bacana. Participaram do desfile também? Participamos. Legal. A gente é bem ensaiado, mas tem várias atividades. Tem até a horta lá, que agora está replantando, mas Legal. Tá aí, gente. Adriano, mais alguma coisa a falar aí? Eu ficarei com você o resto do dia. Aliás, né, vou te fazer mais uma pergunta antes de ir para a reta final do programa aqui. Nós falamos então sobre o que pode levar ao suicídio, a depressão, depois a bipolaridade, que a depressão também está dentro da bipolaridade. O que mais? Aí você falou sobre o esquizofrenia. Qual outro comportamento que poderia levar também qual outro transtorno que poderia levar ao suicídio? Personalidades impulsivas, né? Tem bastante personalidades que é impulsiva. O transtorno bipolar, né? Quer dizer, borderline. Os impulsividades, né? Os histriônicos. Pessoa que é muito impulsiva. Impulsiva. A hora que vê já foi. O TDAH. também. O TDAH tem muita impulsividade, que tem que diferenciar, né? O que é TDAH, o que é um borderline, né? Entendi. O TDAH é mais ou menos a pessoa nasceu, né? É o jeito dela, né? Ela nasceu assim. E é no tempo dela. A bipolaridade, borderline, ela adquiriu, né? Metade vai da personalidade, mas é uma coisa que ela adquiriu. Então, o TDAH é um comportamento impulsivo também. Eles têm muita impulsividade. Então, ele tem risco também de suicídio. Se não tiver uma rede de apoio. Certo. Mas não estou querendo dizer que é um índice alto, né? Mas eu tenho o risco também. O autismo Autismo. Tem também alguma coisa? Autismo entra nessa parte também que muitas pessoas não entendem também o funcionamento, né? Porque o autismo também é um jeito de ser, né? Tem hiperfocos, tal, e às vezes a gente que se diz normal, a gente não valida. A pessoa é muito boa em uma coisa, mas a gente queria que fosse igual a nós, né? Então daí a pessoa se sente frustrada. Aí que acontece tanto no TDAH quanto no autismo. Agora, uma dúvida, nós estamos conversando aqui, a pessoa que tem esses transtornos, ela sabe que ela tem esse transtorno, aí dentro da cabeça dela ela vai entender que ela é diferente das demais pessoas, é isso? É muito legal conscientizar, né? A pessoa sabendo fica mais fácil, né? Se você falar que uma pessoa que já é TDAH, né? Ela tem um pensamento acelerado, ela é hiperativa, é mais fácil dela entender, ela vê que ela é diferente, né? Puxa, ela corre mais, tem mais estímulo. Entendi. Então, enxergar isso, às vezes sozinho não, mas um profissional conseguir falar, gera uma forma melhor de aceitar e também ter uma vida normal, né? Tanto uma pessoa que tem um transtorno já mental e uma pessoa que nasceu com um autismo, um TDAH, dá para ter uma vida normal, só que daí as frustrações que acaba agravando algumas coisas. Tá aí, gente, quem quer ajuda, família, pai, mãe, e às vezes tem pai e mãe que não aceita, né? No começo ali, começa a aparecer algum sintoma, fica com aquele medo do que a família vai falar, os amigos, aquela coisa toda, né? Mas começou a ter algum sintoma no filho, procure o quanto antes, porque o quanto antes se tratando, tudo, né, é melhor, né, Adriano? Eu gosto, eu citei a religião em uma parte também, que é um fator de apoio, mas também tem muitas pessoas que usam essa parte de falta de fé, né? Então é bom a gente ponderar isso também, né? Uma pessoa que tem um transtorno mental não tem nada a ver com espiritualidade, né? A gente falou que é biológico, é um problema químico que acontece no cérebro. Então não é questão de faltar Deus.
Entendi. Entende? Porque ninguém quer ter falta de alguma coisa, né? A gente quer... Eu não vou, é lógico que não vai ser você que vai falar, sou eu falando. Aí tem gente que fala que o cara tá endemoniado. Sim, não. Tá endemoniado, jamais, tá com o cão no corpo, tá com isso, com aquilo. Na verdade, tá precisando de ajuda. Tá né? sofrendo, é sofrimento. Transtorno. Entendi. Então a gente conseguir não julgar desse lado, sabe? Falar, tem que ir na igreja, pode ir na igreja, é um fator de proteção. Sim. Mas também não é falta de fé, entende? Porque tem bastante gente com... se você procurar quem não tem fé, é bem minoria, né? Sim, sim. Então tentar não levar para esse lado e acolher seria interessante. Legal, gente. Bacana, hein? Quem gostou, deixe seu joinha, o seu coraçãozinho aqui. Agradecer mais uma vez a participação do Adriano. Parabéns, viu, Adriano, a você, a todos os seus colegas de trabalho lá do CAPES, pessoal que realiza um trabalho fantástico. E antes de finalizar aqui, eu vou deixar... Aliás, quando finalizar, eu vou deixar... Não, vou soltar já. Aí, tá vendo? Eu também tenho. Vamos lá, tem aqui o vídeo que eu fiz ontem, né? E assim foi tão espontâneo, saiu do coração, e eu queria soltar para vocês que estão nos acompanhando. Quem não viu, vai ver e ouvir agora. Nesse momento ele duplica um pouco a minha voz aqui, porque eu abri mais um canal de áudio por isso, tá? Mas vamos lá, vamos ouvir? Dia lindo hoje, hein? Que dia maravilhoso, que céu lindo, né? Mais um dia que nós temos a oportunidade de vivermos e entregarmos o melhor de nós para nós mesmos, né? Quantas vezes a gente dedica tempo nosso, todas as nossas correrias em prol de outras pessoas, mas hoje é o dia para que você possa se dedicar um tempinho mais para você, né? Se der tempo, passe lá fazer a barba. Para as mulheres, se der tempo, passe fazer as unhas, penteie bastante o cabelo, fique bonita, fique linda, né? Vá lá fazer uma escova, faz a tal da progressiva, se cuide, faça uma limpeza de pele, porque até eu esta semana fui fazer uma limpeza de pele e dar um minuto de cuidado para mim mesmo. Assim eu desejo para que você pare um pouco nessa loucura, nessa correria, nem mais rico e nem mais pobre, um minuto a mais e um minuto a menos na nossa vida. Às vezes a gente corre tanto e esquecemos de nós, da nossa família, dos amigos, dos nossos momentos bons. Calma que hoje ainda é quarta-feira, né? Mas quando chegar na sexta e no sábado, você possa ter tido essa missão da semana do dever cumprido, cumpriu tudo que tinha que cumprir, mas também não precisa extravasar. Não extravase nem no trabalho e nem na vida pessoal. Tudo que é demais não presta, né? O mais importante da vida é o equilíbrio. Então, que você tenha esse equilíbrio aí na sua vida, seja nas boas horas, nas horas ruins, nas horas difíceis, nas horas em que tem que pensar e recalcular a rota para começar de novo o trajeto. Porque nem sempre, quando traçamos um trajeto, a gente já chega no destino na primeira. Muitas vezes a gente tem que recalcular a rota diversas vezes, né? Isso tudo saiu do fundo do coração, especialmente para você que está me ouvindo hoje, viu? Tá aí, gente. Bonito, né? Agora o Adriano vai conseguir terminar de ouvir, que mais o pessoal em casa aí já terminou de ouvir. E é isso, né? Parabéns. Com essa entrevista, finalizo aqui esse vídeo ontem, que eu comecei o nosso Bom Dia BTV ontem, saiu assim, pum, achei louco, meu. Acho que é muito bacana, mas tem hora que sai porque a gente tira a base da gente mesmo, né? Uma correria por causa da notícia, a notícia tem que ir pro ar e tem que ligar para vereador, para secretário e não sei o quê. A gente mesmo, às vezes, Adriano, corre tanto e esquece da nossa família, dos amigos, dos nossos momentos, da esposa, do filho, e quando vê, passou o tempo e às vezes a gente, né, não se cuida, né? Então, estirar o peso, igual você falou, é ótimo. Né? Ô Adriano, obrigado pela sua participação, que volte sempre. Suas considerações finais aí, fique à vontade para falar aquilo que tiver no coração, aquilo que desejar aí, tá bom? Não, eu quero agradecer a participação e quem estiver numa situação de risco, estiver precisando do apoio, pode procurar toda a secretaria, todas as unidades básicas e que a gente vai estar disposto a dar um suporte. E agradecer a todo mundo que trabalha nesse tema também. É legal o vídeo que querendo ou não, é valorizar um pouco a vida, né? Sim. Valorizar momentos e cada um sabe o seu momento. Então, não pejorar, sabe? Nunca achar que uma ideação suicida, uma tentativa
uma questão de perder nada, vamos tentar apoiar. E se tiver alguém nessa situação, oferece ajuda. Então a gente está disposto a ajudar. Legal, gente. Esse é o Adriano Ramos, enfermeiro especialista em saúde mental do CAPES de Santa Cruz do Rio Pardo, ao vivo aqui no Jornal da IBTV. Uma entrevista como essa é para poucos, né? Tem muita gente que gosta do fervo, da política, do barraco, né? De ver o circo pegar fogo. Mas quando a gente traz uma entrevista como essa, são as poucas pessoas que ficam e que assistem e que levam para si, né, as riquezas de informações como essa, tá? Então, nós, é claro, a gente gosta muito quando temos audiências e arrebenta na audiência, isso é muito importante. Mas nos assuntos como esse, né, que muitas vezes é o que mais vale, e por isso que às vezes não é a quantidade, sim a qualidade do negócio, né? Então, às vezes, aproveitem aqueles que têm para aproveitar, porque talvez os melhores assuntos são o menor público, né? O público menor que vai acabar compartilhando e assistindo e consumindo os melhores conteúdos. Nem sempre aquilo que está estourando, que você está vendo, né, o pau quebrando e gritaria e não sei o quê, olha lá, tá bombando, é isso e aquilo. Não. Às vezes, o melhor conteúdo está naquilo que parece ser pequeno. E assim é, né? A gente poderíamos, num programa como esse, tá a cidade toda, né? Tá arrebentando a audiência hoje aqui. Mas, infelizmente, as coisas mais importantes, né, as pessoas não captam, as pessoas gostam, né? E aí isso mostra o porquê nós estamos numa entrevista como essa de hoje, né? O porquê muita gente, né, tá só correndo atrás de coisa, né, que chama atenção, que é briga, que é isso, que é aquilo outro, né? E quando, na verdade, uma entrevista como essa vale muito mais a pena a gente estar assistindo, acompanhando e valorizando, né, principalmente a saúde mental, que faz parte da nossa vida. Um abraço aqui para Sebastiana Andrade, muito linda essa entrevista, parabéns, obrigado Sebastiana por estar acompanhando a gente, gostou aí da mensagem, Inês Gonçalves também gostou da mensagem, a Cíntia Santos, o mundo precisa de mais mensagens e empatia. Pois é. Então, um abraço aí para vocês que ficaram até agora comigo, viu, gente? Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, sexta-feira, estarei aqui, se Deus quiser, a partir das 7h40 no nosso Bom Dia IBTV e ao meio-dia com mais um Jornal da IBTV. Amanhã, final de semana chegando, amanhã a gente recebe aqui no nosso Jornal da IBTV o pessoal do Old Car, né, que acontece o encontro de carros antigos no domingo na Expo Pardo em Santa Cruz. Você é o nosso convidado para estar lá prestigiando esse final de semana o encontro de carros antigos. Tenham todos uma boa tarde, fiquem todos com Deus e até amanhã com mais uma programação da IBTV ou a qualquer momento com notícias e informações para você. E Caiçara Clube, o clube mais bonito do interior, espera por você. Aulas de danças, artes marciais, hidroginástica, academia, quadras esportivas, além de eventos e grandes shows para toda a família. Seja um associado e faça parte dessa tradição em Santa Cruz do Rio Pardo. E Caiçara Clube, o lugar perfeito para viver bons momentos. Informações na Secretaria do ICA ou pelo telefone 14 3372 1470. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro dos próximos eventos. Solução Contabilidade. Estamos comprometidos em oferecer soluções contábeis para ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos. Nosso time é composto por profissionais altamente qualificados e dedicados. Adaptamos nossas soluções à necessidade de cada cliente. Seja qual for o modelo do seu negócio, estamos prontos para ser seu parceiro de confiança. Somos a Solução Contabilidade. Mais de 10 anos de solução.
Música